Bom dia, vascaínos! Bom dia, meus amores! Sem pânico nenhum, rapaziada. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um cafezinho com Portugal em nossas vidas nessa quinta-feira abençoada. Que seja um dia maravilhoso para todos. Para nós falarmos aqui do nosso Vascão da Gama, esse clube que nos dá tantas alegrias, mesmo no momentos difíceis, né? O Vasco é o nosso verdadeiro amor. E quem não é vascaíno, que tem seus outros clubes também de coração, o sentimento é muito parecido. Pessoal, o Vasco, finalmente, o Campeonato Brasileiro está chegando, final de semana, vem aí, estreia do Vasco contra o Santos. Santos que não joga o Neymar, graças a Deus que o Neymar não joga, porque o Neymar é um jogador embaçado, né? O pessoal fala, tá bichado, tá isso aqui, tá bom. É um jogador que é extraordinário e é menos um para encher o nosso saco, né? Nós já temos outros problemas na nossa vida, então deixa o Neymar em casa lá descansando para ele curar da contusão dele. Mas eles têm o Soteldo, né, um belo de um jogador, tem o Guilherme, tem o Tiquinho Soares, o lateral direito é muito bom, a zaga é experiente. Então o Vasco, todo cuidado é pouco. Eu sempre falo isso, tenho falado algumas vezes aqui com os amigos, né, que na minha cabeça, pessoal, a gente está falando muito da Sul-Americana, né, mas a competição mais importante para o Vasco, na minha humilde opinião, é o brasileiro. Porque o brasileiro é uma procissão, né, é um campeonato de pontos corridos e você responde muito o que tu vai querer na competição a partir do momento que você pontua em casa. E o Vasco, se começar a pontuar em casa, a fazer o seu dever de casa, eu não tenho a menor dúvida que o Vasco, ganhando em casa, belisca um empate lá fora, às vezes arranca uma vitória lá, o Vasco passa dos 45 pontos e depois a gente começar a olhar, né, e visar à frente o que a gente quer na competição. A gente passando de 45 pontos, por exemplo, faltando 6 rodadas, você pensa em Libertadores, entendeu? Que tu teria mais 18 pontos para jogar. Então, eu acho que o Vasco está num caminho de planejamento. Ontem o presidente, né, o Pedro Paulo, falou para o Joel Silva, que é um ex-repórter ex-componente, né, do Atenção Vascaínos, que saiu, acho que problema mesmo contratuais, né? Acabou o contrato, cada um seguiu sua vida, e ele abriu um canal também de YouTube. O Joel Silva é um cara que eu gosto também muito, um profissional muito exemplar, um comunicador também, né, que passa as notícias do Vasco, e ele conseguiu uma exclusiva com o Pedro Paulo, com o presidente. O presidente, engraçado que o presidente para o Atenção Vascaínos nunca deu entrevista, mas para o Joel Silva deu. Mas foi brilhante a reportagem do Joel Silva, né, dessa entrevista, e o Pedrinho esclareceu algumas coisas que ele falou, e eu vou falar assim, algumas coisas eu concordei muito, e outras não, né? Acho que eu concordei de verdade o posicionamento dele em relação à venda dos mandos de campo aí que o Vasco vendeu. A gente ficou indignado no início, porque é 3 pontos, eu sei. Mas, gente, é complicado. 2 jogos o Vasco bota 5 milhões no bolso. É muito dinheiro para um clube que está muito combalido como é o nosso. O Vasco está muito combalido, galera. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, porque o Vasco está numa RJ, né? A RJ é a recuperação judicial, e o clube precisa de angariar dinheiro, não tem jeito. Então vendeu o jogo, é um jogo no estádio que o Vasco tem. O Vasco tem vascaíno no mundo, mas no Brasil então, meu Deus do céu, é vascaíno para dar com pau. Então eu tenho certeza que o Vasco também vai buscar lá os 3 pontos. Agora, claro, se fosse em São Januário seria diferente, mas eu realmente isento, eu acho que essa explicação do presidente é muito plausível. Outro ponto também que ele falou, né, que é em relação que o Vasco tem um dos 8 melhores elencos do Brasil, no papel, pelo menos. Eu concordo também, gente, eu concordo. Apesar de eu já ter feito uma numerada que o Vasco está atrás dos 4 de São Paulo, dos 2 de Minas, dos 2 do Sul, mas no papel o Vasco não é um time muito diferente do Grêmio, não é muito diferente do próprio Santos. O Santos tem um jogador extra série, né, que é o Neymar, e um outro muito bom, que é o Soteldo, mas o resto é um time normal. E o Vasco tem jogadores muito interessantes. Então o Vasco está entre os 8 e 5. Se o Vasco funcionar taticamente, fisicamente, se isso estiver alinhado, o tático e o físico, o técnico vai fluir, a parte técnica vai fluir, o Vasco com certeza vai fazer uma grande campanha. Então eu estou animado, sim. Apesar do Campeonato Carioca ter sido um parâmetro muito negativo, né? Nós fizemos partidas horrorosas. O Campeonato Carioca também não é parâmetro para nada. Deus que me perdoe, que campeonatozinho fraco, né? Mas mesmo assim o Vasco foi para a semifinal. Porque o nível técnico é fraco. Então, o que eu penso é o seguinte, aí, o que eu não concordo, ele fala de uma coisa assim, quando dá entrevista, eu acho que ele acredita no que ele fala em relação, ele sente uma teoria da conspiração que eu não consigo entender isso. Não tem ninguém contra o presidente, gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão criticando, às vezes, as colocações, as atitudes em algumas situações, essas janelas que foram ridículas, desse Maxime Domingues, já está indo embora,
Ele é bom, não é bom, como eles tentaram defender. É bom, mas já está indo embora, porque não funciona. Né? O outro lá, o Jean Menezes, meu Deus do céu. Aí agora vê essa janela que a gente precisa esperar. A gente tem que aguardar, pô. Os caras chegaram agora no final. O calor aqui no Rio, tá uma onda de calor absurda. Gente, a gente pensa que não, mas o atleta, ele fica realmente refém disso. É uma onda de calor absurda, né? É uma onda de calor absurda e o Vasco fica numa situação... Os jogadores que vêm de fora, eles sentem o peso do calor, né? Então a adaptação, ontem o Lodge deu entrevista na coletiva, na apresentação dele oficial, né? Que já está no Vasco há um mês, mas a apresentação oficial foi ontem. E ele falou sobre adaptação, então eu prefiro dar um voto de confiança. Só que, a olho nu, eu não vi nada demais em nenhum dos três. O melhorzinho é o Nuno Moreira. Tomara que esses três façam chover, porque pro Vasco quem ganha é nós torcedores, é o Vasco, é o clube, é o próprio presidente, é todos nós. Agora, ele fala sobre desunião. Desunião, desculpa, irmão, é você que faz, pô. Que você, quando alguém critica alguma coisa, pô, eu sou um cara que votei em você. Eu te dei muita confiança para as pessoas que me seguem, que são sócios, pô, vota no presidente, no Pedrinho, que o Pedrinho, além de ter sido um grande jogador, é um cara do bem. E eu sei que você é um cara do bem. Do mal você jamais vai ser. Isso eu tenho certeza. Agora, pô, tem uma vaidade, é uma teoria da conspiração, é uma vitimização, é isso que me deixou muito desapontado. Não quero nunca mais assunto com esse cidadão aí, de verdade, não quero assunto. Agora, ele é presidente, quando eu cito o nome dele é porque ele é presidente do meu clube, né? Mas eu tenho muito respeito pelo homem que ele é, pelo caráter, porque o cara não é do mal. Agora, sabe, sente uma teoria da conspiração, as pessoas não podem criticar. Quando é criticar é pro bem, pô. Quando critica, a janela foi boa. Esse Marcelo Santana tá fazendo um trabalho de acordo com o que o torcedor quer. Faz uma pesquisa aí. Marcelo Santana, vocês estão satisfeitos com o diretor executivo do clube? Pô, desculpe. Parece que o CEO, o Amodeu, é um cara muito competente. Porra, então, irmão, traz só um puta de um profissional nesse setor aí pra gente acertar essa janela do meio do ano. Porque no meio do ano, gente, quem tá bom vai se fortalecer mais ainda o elenco. Quem é mediano vai melhorar mais ainda também. E a gente não pode ficar para trás. A gente tem que contratar assertivamente. E o Vasco não tem dinheiro. O jogador, o empresário do jogador vai querer mirar os clubes, os queridinhos do financeiramente, né? Que é Palmeiras, é Atlético, é Flamengo, né? É o próprio Botafogo. Eles vão querer, o próprio São Paulo agora, que tá namorando o Marinaccio já está tomando conta da base, daqui a pouco toma conta do São Paulo todo, né? O Corinthians, que está quebrado, mas o Corinthians faz dinheiro do nada, ele inventa, se reinventa e monta time. O Vasco precisa ir por esse caminho, rapaziada. Então, a entrevista foi parabéns pro João Silva, parabéns, foi uma entrevista maravilhosa. Agora ele sempre vem com aquele papo de que as pessoas estão contra ele, que as pessoas... Pô, gente, sabe qual é? Ele fala assim, ele fala que o Vasco é o mais importante. Pô, não parece não, parece que você acha que você é mais importante que o Vasco. O torcedor, quando julga, é quem está no clube, não é pessoa física. Pessoa física não interessa, pô. Igual o Paier, né? O Paier está pegando tá com uma relação extraconjugal. Teve torcedor nas minhas redes sociais comentando, um cara que tem uma relação extraconjugal, não tem nem que jogar. Gente, não vamos entrar nesse mérito, a vida pessoal do cara não interessa pra gente. Se for um site de fofocas do Léo Dias, a gente pode até comentar, mas no futebol interessa o jogador, não quero nem saber da vida pessoal do cara. O cara só não pode matar e nem roubar. Tirado disso, eu não tenho nada a ver com a vida do cara. O cara que faça o que ele quiser da vida dele fora de campo. Dentro de campo é outro papo. Então fica aí o meu desabafo em relação a isso e que o presidente tenha tranquilidade, cara. Ninguém contra você não. Tu começa a ganhar agora no Brasileiro, se a galera não vai começar a puxar pro teu pé. Começar a aplaudir, porque as pessoas são assim, o torcedor de paixão. E espero que você também tenha humildade, que se Deus quiser o Vasco vai estar bem, e você fala assim, gente, eu sei, o torcedor quer o bem, que todo mundo tá de cabeça quente, no fundo todo mundo quer o bem do clube. Mas tá arriscado de dizer assim, não, agora não adianta, agora, vocês são contra a Vasco, agora vocês querem vir aqui, porque é isso que vai acontecer. É uma vaidade, é um egocentrismo, é um nariz empinado que eu não sei que praga é essa no Vasco, eu não vejo isso nos outros clubes. Olha que as políticas dos outros clubes fervem, o Flamengo não é flor que se cheire não, lá o bicho pega também nos bastidores, mas quando tá alguém lá, existe um consenso, eles conseguem unificar as pessoas participam da gestão até que indiretamente, só no Vasco que quem pega o poder, mané, agarra e faz aquela panelinha e ninguém mais. Gente, tem muita gente insatisfeita com essa atual administração pela forma de agir, que é uma ditadurazinha, uma ditadura meio que silenciosa. Teve um ex-jogador, eu não vou citar, senão daqui a pouco me dá até processo. Tem um ex-jogador que jogador que foi campeão em 97 brasileiro, que fez uma crítica construtiva
E quando foi lá para dar um abraço na diretoria, a diretoria meio que virou as costas. Sabe o que é isso? É, meu irmão, é marra. Quem são vocês para falar de mim, da minha gestão? Gente, nós estamos aí apoiando. Criticar faz parte do processo, pô. Tu tá 3 anos lá, tu vai acertar, vai errar, vai ter boa intenção, mas vai errar, e uma intenção também que a gente acha que não vai dar certo, vai dar certo. Nós estamos aqui, é uma família vascaína, como você mesmo falou, tinha que ter união. E é isso, viu? Eu tô falando tanto tempo disso porque toda hora as pessoas falam desse negócio, quando ele vai dar entrevista que as pessoas estão tumultuando, não tem ninguém tumultuando, eu não vejo ninguém. Porque, gente, tem tanta gente aí boa aí, youtuber, que é do bem, cara, que procura, tem seu jeito de espalhar. O Zé Colmeia é um cara espalhafatoso pra caramba, mas é um cara do bem, um cara é vascaíno pra caramba. Ele não é vascaíno? Ele não é vascaíno, ele é vascaíno pra cacete, como eu sou, como você que tá aí é. Então, gente, vamos... Você não fala tanto de união, presidente? Vamos fazer união mesmo. Abre um diálogo com o torcedor, se aproxima das pessoas, cara. As pessoas do bem, claro, quem ofende, quem fala aí é outro papo. Agora, as pessoas do bem, quando fala pro bem, eu mesmo, sou um cara que gosta de você pra caramba. Tô decepcionado, hoje não quero nem mais ideia, mas sempre te apoiei, pô. Até porque tu foi um grande jogador, jogou muito, em altíssimo nível. Então a gente só cobra o que for o jogador. Só que a gente sabe que o clube está muito combalido. A gente foi vítima de um dos maiores golpes da vida, da história, que foi esses americanos. E outra coisa, gente, é uma ferida que tem que ser tocada, tem que ser responsabilizada as pessoas criminalmente lá, se é que houve crime, né? Se houve crime, tem que ser responsabilizado todos que aprovaram e que induziram os trouxas dos sócios a assinar a favor desses americanos virem para o Vasco. Os caras ainda aumentaram a nossa dívida. Isso aí o presidente está correto. Ele tem que vender jogo, senão o Vasco fecha. Porque se começar a atrasar salário, hoje o futebol do jeito que está, de alto nível, e de competitividade, profissionalismo, o empresário vai pegar o seu jogador, vem, irmão, mete o pé. É isso que vai acontecer, o Vasco vai acabar sendo um clube mediano, e em nome de Jesus isso nunca vai acontecer, né? Porque aqui é Vasco. Galera, eu nem falei muito de futebol, porque isso foi uma luta aí, um desabafo que a gente precisa entender. O Vasco precisa se unir sim, presidente. Mas não é só de falar, não, é se unir com as suas atitudes também, que seria importante. Beleza? Domingo, Vascão e Santos. Amanhã estamos de volta para falar muito de Vasco, se Deus quiser, durante o dia também. Tamo junto, rapaziada. Se cuidem, uma quinta-feira abençoada. Fui!